numa só palavra, o que é que Deus exige de você e de mim antes de voltarmos para a casa do Pai? Santidade. Santidade, queridos. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Olha que interessante esse texto aqui, ó. A Bíblia não é o pastor. 1 Pedro, capítulo 1. Ó, prestem atenção, porque quando Jesus... Só acha o texto, depois eu vou falar o versículo. Só acha 1 Pedro 1. Ó, antes de Jesus voltar, só existirão no planeta Terra, grave isso na sua mente, só existirão no planeta Terra, antes de Jesus voltar, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os salvos e os perdidos. As ovelhas e os bodes. Os que estarão andando no caminho estreito e os que estarão andando no caminho largo. Só dois grupos na volta de Jesus. Os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os santos e os ímpios, os profanos. Compreende isto? Então, cada um de nós que nos encontramos aqui, nós estamos trilhando ou o caminho da santidade ou o caminho da impiedade, da iniquidade. Não existe esse negócio de você falar assim, pastor, eu não estou bem na igreja, mas eu também não estou bem no mundo. Pastor, eu estou na minha. Existe isso na Bíblia? De você não servir a Deus, nem o diabo, você servir a si próprio? Não existe, queridos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse o quê? Aquele que não é comigo, é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. Não existe esse negócio assim, não, pastor, eu estou tranquilo, eu estou na minha. Não existe. Queridos, olha a seriedade do que a Bíblia espera, do que Deus espera de vocês e de mim através da Bíblia. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 1. Eu começo a ler aqui a partir do versículo 14. Eu leio assim, ó. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Queridos, o que significa nos amoldarmos? O que significa nos amoldarmos? Queridos, preste atenção. A Bíblia diz o seguinte, não vos amoldeis de acordo com a vida que vocês viviam antes. Amoldar significa você criar a forma do ambiente onde você está vivendo. O que significa isso, pastor? Se está todo mundo bebendo cerveja, se está todo mundo bebendo cerveja sem álcool, se está todo mundo indo para a balada, se está todo mundo indo para o cinema, se está todo mundo indo para o estádio, se está todo mundo indo para as festas, se está todo mundo curtindo a vida, se está todo mundo ali aprontando, a pessoa que se amolda, ela faz a mesma coisa. E a Bíblia está dizendo o seguinte, não vos amoldeis. É a Bíblia que está dizendo, queridos. Sabe por que milhões de adventistas do sétimo dia vão se perder? Por quê? Porque muitos adventistas do sétimo dia vão com os outros. Tá, ó, a moda agora é o seguinte, ó. A moda agora, o que é fazer sábado à noite? Todo mundo ir para o cinema. Vamos para o shopping, vamos todo mundo. Aí vai a escadinha, a fileirinha, todo mundo para o cinema. Todo mundo para o cinema. Entendeu? A moda agora é essa, cinema. Entendeu? E ninguém fala nada porque ninguém tem nada a ver com o meu nariz. Queridos, você vai perceber agora pela Bíblia, que esse negócio de você e eu irmos com os outros, como Maria vai com as outras, com o piolho pela cabeça dos outros, é uma desgraça. E sempre foi uma desgraça. Por quê? Queridos, se um pastor adventista do sétimo dia se perder, eu já falei para vocês, ele vai queimar quantas vezes mais? 10 vezes mais do que qualquer um de vocês. E eu já falei para vocês que um dia eu meti o pé no burralho quente e tomei 12 bezetacil. Eu sei que queimar dói, eu só queimei um pé. Agora imagina queimar com o diabo e os anjos dele. Eu não quero não. Por isso, querido, quando Deus me chama para pregar num púlpito, eu vou falar aquilo que Ele coloca no meu coração de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo o seguinte, ó, aqui no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. O que significa a palavra santo? Sagrado, separado. Sagrado, separado, isso significa a palavra santo. Ó, tornai-vos santos também vós, em quê? Em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede o quê? Maria vai com as outras?
Está dizendo o que aí? Sede santos porque eu sou santo. Queridos, prestem atenção. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se tornem santos. Agora, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Ó, Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Presta atenção no que está dizendo aí, e nós estamos no comecinho de 2019 ainda, hein? Olha o que está dizendo aí em Filipenses capítulo 2, diz assim, ó. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 14. Ó, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, a Bíblia está dizendo, vocês e eu precisamos nos tornar aqui irrepreensíveis e inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós precisamos refletir o caráter de quem? Refletir o caráter de Deus, de Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve estar em você e em mim. Pastor, por que o senhor está falando assim? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. A história do passado está se repetindo hoje. A história do passado está se repetindo hoje. Na época de Jeremias, na época de Isaías, as pessoas estavam todas indo para a igreja, louvando a Deus, ali naquela felicidade todas, mas estavam todos, a maior parte, todos não, a maior parte estavam perdidos e não sabiam. Estavam perdidos e não sabiam. Como assim, pastor? Você vai perceber na Bíblia agora. Queridos, vê se o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje, vê se é igual ou não. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Abra lá. Jeremias, capítulo 7. Vê se a história está se repetindo ou não. Jeremias, capítulo 7. O que aconteceu no passado está acontecendo hoje, queridos. E vai acontecer pior da agora para frente, antes de Jesus voltar. Olha o que a Bíblia diz. Ó, eu leio assim. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Essas palavras, olha o versículo 1, diz o seguinte: palavras do pastor Eusélio. Não. É palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Foi a palavra do Senhor que foi dita a Jeremias. Olha o que diz o versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Agora presta atenção no versículo 8 até o versículo 9, até o versículo 10. Olha a seriedade. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Espera um pouquinho. Eva confiou na palavra da serpente. E a palavra da serpente era uma palavra falsa. Espera um pouquinho. Sabe o que a serpente convenceu Eva? A serpente convenceu Eva dizendo para Eva o seguinte: Eva, Deus falou isto, mas não tem nada a ver isso, Eva. Isso não tem nada a ver. Você pode comer tranquilo, pode tocar no fruto. Você disse que Deus disse para não tocar. Ó, eu estou tocando, você pode comer. Não tem nada a ver. Sabe o que as pessoas, a maior parte das pessoas estão falando hoje? Olha, isso aí, esse negócio de não ir mais ao cinema, de não ir ao estádio, de não beber uma cervejinha, de não ir para a balada, isso não tem nada a ver mais. Acabou. Isso é o tempo antigo. Hoje todo mundo vai. Tem até pastor que vai com a família no sábado à noite. Todo mundo pode ir. Isso não tem nada a ver, não. Queridos, lá na época de Jeremias, Deus estava falando para ele: não confieis em palavras falsas.